nosso Deus. O Senhor é o maior vencedor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa bênção. Como te agradecemos, Pai. O Senhor é maravilhoso para conosco. Te agradecemos por esse dia festivo que o Senhor nos deu. Dia de vitória. Te glorificamos por isso. O Senhor é a nossa força. E aqui estamos para continuar te adorando em espírito e em verdade. Abençoa-nos, como sempre o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem mostrado que tem estado ao nosso lado. Nós seríamos muito incrédulos em não entender isso. Acima de nossas falhas, acima de nossos pecados, o Senhor tem passado por tudo isto para estender a mão para nós. Obrigado pela tua consideração, tua atenção a nós, em nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados. Amém, Jesus, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Eu pensei que ia ter menos gente, vocês são fortes. Tivemos um retiro hoje, muito calor, se torna um pouco cansativo, mas vocês estão aqui. Parabéns por ver vocês aqui. Isso mostra o bom espírito que está em vocês. Obrigado pela consideração que vocês têm a esse Deus. Eu não dou conta de colocar palavras para agradecer. Ele cuida de nós muito mais do que uma mãe cuida dos filhos. Uma mãe não cuidaria tão bem dos filhos como Deus tem cuidado de nós. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tivemos um retiro muito maravilhoso hoje, mas o diabo quis interferir. Aquele dedo sujo que ele tem, quis interferir. Tivemos o irmão Rafael, o Camelo, menino bom, quase que nascido e criado na igreja, brincando lá com os irmãos. De repente deu uma topada com o outro, foi para o hospital vomitando. O irmão Rafael, o pai dele me procurou, o irmão Manuel, e nós colocamos ele diante do sangue, da graça. E agora me ligaram que ele já está em casa, passando bem. Jesus é maravilhoso, ele entra em cena. Tivemos a irmã Raquel, nossa filha, tem tanta estima por estas irmãs, por estes irmãos. Trabalhou durante 3 meses para organizar esse lembrancinha para as crianças, para os adolescentes. Ela ama fazer isso, ela juntamente com a esposa do irmão Samuel e outras irmãs. Mas ela gosta também de brincar, ela é uma meninona. E ela foi brincar lá naquela pista lisa, lá naquela, gosta, um lazer. Só as irmãs brincam juntas. Coloca sabão e ela se joga, se não tiver muito governo, às vezes até tromba. Certo é que outra trombou nela
e bateu na coluna dela, que paralisou na hora, paralisada na hora. E aí eles passaram, eu vi aquela correria para lá, para cá, para lá, para cá. Eu falei, o que foi? A mãe Raquel está lá paralisada, bater na coluna e paralisou ela. Tão forte foi a pancada que ela começou a chorar de dor e ficou paralisada, teve que tirar, arrasta ela. Na mesma hora, Satanás me veio, de minha presença, me mostrou ela na cadeira de roda. Aí eu fui lá no inferno, e sentado lá junto com o irmão Daniel, ele estava lá, até esperar a hora certa. E quase que me explodiu dentro de mim. Quase que me explodiu. Pela angústia, falei, não pode. Não pode. Mas Satanás me mostrava, ela na cadeira de roda. Quando quebra a coluna, nenhum médico dá conta de curar. Vai para a cadeira de roda. E Satanás me mostrou. Eu disse, eu não admito. Por isso que quando vocês veem um pastor chorando, não tenta querer consolar. Os irmãos vinham, pastor, para com isso, precisa chorar. Faça assim não, não é o pastor. É o ofício indo no inferno. O pastor vai lá no inferno para brigar com Satanás. Quando eu senti a direção, eu disse, irmão Daniel, me leva lá. Irmão Daniel me levou. Eu me debrucei em cima dela, do rosto dela. Eu disse, eu não aceito isso, Satanás. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu fui no inferno mesmo. Houve um dia que eu fui no inferno, foi hoje a favor da irmã Raquel. Amém. Menina tão trabalhadeira, tão dedicada. E o diabo queria colocá-la na cadeira de roda. Me mostrou várias vezes. Certo é que eu saí com a minha alma partida e lutando e brigando com o diabo. E sentei angustiado, irmãozinho, pastor, para com isso, está tudo bem. Ele não está bem, não está bem. Mas não podia falar nada, os irmãos não iam entender. Certo é que de repente chega a irmã Cátia, que acompanhou ela, a ambulância veio para levar para o hospital. A irmã Cátia disse, pastor, ela falou comigo lá no hospital, ela não sentia as pernas dela mais. E quando quebra a coluna, não sente as pernas. Corta toda a conexão. Eu disse, mas quando o senhor debruçou em cima dela, quando o senhor saiu, ela passou a sentir as pernas. Ela não sabia. Agora ela acabou de me ligar aqui agora, a irmã Raquel. Ela me confirmou, ela disse, quando o senhor terminou de orar, eu senti minhas pernas. Eu disse, minha filha, eu fui no inferno por você. Satanás me mostrou você na cadeira de roda. Mas eu briguei com Satanás e te tomei de volta. Agora ela disse, pastor, o médico disse que eu não preciso ficar nem internada, só tem uma lesão na carne. Então o diabo é sujo, mas nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Devemos confiar mais nesse Deus. Devemos amar mais esse Deus. Devemos considerar mais esse Deus. Devemos reverenciar mais esse Deus. Eu quero dizer para vocês, aqui não é uma brincadeira. Foi uma das palavras que eu usei lá em cima dela. Eu digo em cima, força de expressão. Ela estava deitada de costa. Eu debrucei em cima do rosto dela. O desespero foi tanto. O diabo me tinha mostrado ela na cadeira de roda e aquilo me rebentou tudo por dentro.
Uma das palavras que eu usei para Satanás, eu disse: Satanás, nós não estamos aqui num piquenique, numa brincadeira, nós estamos aqui num lazer dos filhos de Deus, um lazer cristão. Estamos aqui por uma direção, nós não estamos aqui por uma brincadeira. Eu fui no inferno por ela. Jesus resgatou ela de volta. Ela não vai ficar nem internada, ela já vai voltar com seu marido. Depois seu filho chorando me abraçou, dizendo: pastor, eu vi 2 vezes a ambulância carregar gente. Foi meu avô e minha, não sei quem outro que ele falou. Vó. Mas quando levou, nunca mais trouxe com vida. Aquilo me arrebentou de novo por dentro. Disse: meu Deus, esse menino está traumatizado. Disse: meu filho, eu agarrei ele, disse: meu filho, tenha calma. Tenha calma. Há momentos que vocês não sabem de nada. O pastor é como pai de família. Ele vai ao inferno e luta com demônios. E certo é que a irmã Raquel já vai voltar para casa. Vamos dar glória a Deus. Você já viu isso escrito na Bíblia? Que o diabo vai na reunião dos santos? Existem vários lugares que está escrito: o diabo foi na reunião dos santos. Na Bíblia. Jó, capítulo 1, capítulo 2. Lá no tempo de Acabe, quando Deus precisava de um espírito de mentira para enganar os profetas de Acabe, o diabo chegou e se apresentou quando os filhos de Deus estavam reunidos. Existem vários lugares. O diabo vem, e ele não vem para trazer bondade, ele vem para matar, destruir. E ele me desafiou. Ele me desafiou. Disse: eu vou te golpear. E seu nome vai ser manchete. Eu disse: eu não aceito isso. Eu não estou aqui com brincadeira. Deus conhece a minha sinceridade. Eu não estou aqui para ser um figurão diante desse povo. Deus sabe. Eu tenho dedicado tudo da minha vida. Minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Eu não tenho brincado na minha casa, onde eu vou. Eu tenho sido autêntico em tudo que eu posso como humano. Disse: eu não aceito. E mais uma vez Jesus venceu a Satanás por nós. Vai ser manchete, vai, mas de vitória. Tanto com o irmão Rafael Camilo, quanto com a irmã Raquel. Domingo de manhã eu quero os dois aqui na frente para nós se alegrar juntos. Viu, irmão Manuel Camelo? Eu vi que ele está assistindo. Eu creio que o Rafael também está, né? Venha, eu quero domingo de manhã vocês aqui, para nós alegrar junto. Cantar aquele hino: só o Senhor é Deus. Viu, Tiago? Domingo de manhã, conjunto, Tiago, é que vocês cantam aquele hino: só o Senhor é Deus. Moisés se encontrou, todo líder de Deus se encontra às vezes entre a cruz e o punhal, diante do Mar Vermelho. Mas quando abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou cantando: só o Senhor é Deus. 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 Mais uma vez nós temos razão para cantar: só o Senhor é Deus. Vamos dizer juntos: só o Senhor é Deus. E o bom é que é como João disse: no que é verdadeiro nós estamos.
O irmão Brana diz: quando você está na verdade e o diabo tenta trazer problema, fique tranquilo, Deus pelejará por ti. Fique tranquilo, Deus pelejará por ti. Eu sei que o diabo me odeia, eu sei. Mas graças a Deus que ele me odeia. Terrível seria se ele me amasse, seria terrível. Eu também não gosto dele. Ele é sujo. Sujo. Mas eu tenho um Deus que me protege contra ele. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos dizer graças a Deus pela vida da irmã Raquel, pela vida do irmão Rafael. Amém. Amém, irmãos. Vamos ser mais agradecidos, gente. Nós temos razão sobeja para ser um povo super agradecido. Deus peleja por nós. Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra, vamos prestar bem atenção nessa colocação, sombra não é o real. Quando uma pessoa chega e o sol está batendo dela para cá, a primeira coisa que você vê é a sombra da pessoa. Depois você vê a pessoa. Então a lei é a primeira coisa que surgiu, sombra. O real, que é a pessoa física de Deus, veio depois, Jesus. Viu? É simples, só buscar as coisas simples, você entende as coisas espirituais. Não sei por que tem que estudar teologia para captar essas coisas tão simples. Tão simples. Uma criação, uma pessoa vindo. Primeira coisa, se o sol está batendo de lá para cá, primeira coisa que eu vou ver é a sombra. Primeira coisa que Deus deu a conhecer foi a sombra, que é o Velho Testamento. Mas aproximando mais Ele para nós, Ele mostrou a pessoa dele, que é Jesus. Aleluia! Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não era o literal, né? Físico, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Sombra não pode aperfeiçoar, não. De outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, se aquilo fosse real, nunca mais teriam consciência do pecado. A palavra consciência quer dizer desejo. Nesse sacrifício, porém, o que acontecia? Cada ano se fazia comemoração dos pecados. O penitente tinha que ir com um novo cordeiro ou um novo cabrito para oferecer talvez pelos pecados, como era sempre. Verso 4. Por que tinha que fazer isso? Paulo disse aqui no verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros, bodes, tire os pecados. E se tirasse, não sabe de Jesus vir no Calvário. Pelo que entrando no mundo, diz, Jesus entrou, quando ele entrou em cena, ele diz, sacrifício e oferta não quiseste. Ele não passou, ele disse isso é Isaías capítulo 1, verso 13. Sacrifício, oferta, estou enojado. Deus falou isso através do profeta Isaías, profetizando que quando Jesus chegasse seria assim. Aí Jesus disse, não quero sacrifício e oferta, mas agora é corpo me preparasse. Eu não quero sangue de bode, de animais, eu quero é vossos corpos para mim entrar em vocês e vocês continuar meu ministério. Verso 6, holocausto e oblações pelos pecados não te tragam, não te agradam, te agradaram, não é? Referindo-se a Jesus. Então disse, Jesus chega e diz, eis aqui vem, não é mais sombra, não é mais a lei,
Eis aqui venho. Ele veio ou não veio? Jesus veio nesse sentido, fisicamente, pela primeira vez. Você tem que entender que Jesus vem 3 vezes. 3 vezes fisicamente. Espiritualmente, ele várias vezes houve a manifestação dele. Porém, fisicamente, ele veio a primeira vez para salvar o mundo. A segunda vez ele virá nas nuvens para buscar a quem ele salvou. 1 Tessalonicenses 4,16. E a terceira vez ele virá com os seus para morar nessa nova terra e novos céus. 3 vezes. Mas aqui está referindo a primeira vez que ele veio para salvar o mundo. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus queria esquivar, mas quando ele caiu em si, entendeu o ministério que ele tinha, disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade de Deus. 8. Como acima de sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelos pecados não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Então disse: eis aqui vem. Veio ou não veio? Há 2000 anos no Calvário, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí disse então: tira o primeiro, quer dizer, a sombra, para estabelecer o segundo, quer dizer, o literal corpo físico, Jesus Cristo, na qual vontade temos sido santificados, não pela nossa habilidade, santificados pela oblação minha, do seminário, não, do corpo de Jesus Cristo, feita cada ano, uma só vez. Senhor Jesus, nos abençoe, enquanto humildemente vamos estudar tua palavra. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Deus abençoe os irmãos que nos visitam, as irmãs ali, chegaram agora. Deus abençoe. Nós estamos estudando a mensagem pregada pelo profeta de Deus, com o título Perfeição. O profeta pregou vários sermões, quase todos foram traduzidos em quase todos os idiomas, e um deles foi este: perfeição. Agora eu quero dizer que o profeta, como um profeta de Deus, ele nunca falou coisa que chocaria com a Bíblia. A qualidade de um verdadeiro profeta é falar somente o que diz a Bíblia. O que qualifica um falso profeta, porque a Bíblia diz lá em Amós capítulo 3, verso 7, que o instrumento que Deus usa na terra não é teólogo, é profeta. Amós capítulo 3, verso 7. Então esse instrumento, para nós como seres falíveis e humanos, saber se esse profeta é de Deus, porque está escrito em Mateus 24, que no fim dos tempos haveria falsos profetas. Como é que nós iríamos distinguir o falso do verdadeiro? É pela qualidade de ensinamento que este homem traz. Se choca com a Bíblia, não importa se ele é branco ou de cor, se é bonito ou feio, se é rico ou pobre. Paulo disse em Gálatas 1:8, ele diz: se chocar com a Bíblia, Paulo diz, é anátema, é falso. Filipenses 1:8. Paulo nos dá a arma para detonar com coisas erradas. Ele diz: tudo que chocar com o que eu tenho ensinado, Bíblia, ele disse, é falso. Então, é a maneira simples de nós detectar quando a coisa é de Deus ou não. É pela qualidade de ensinamento, se choca ou não com a Bíblia. Então, às vezes, é preciso nós sermos bons leitores da Bíblia. E outra coisa, não que
querê-la interpretar por nossa própria maneira, mas como ela realmente é. E uma das coisas que me chama muito a atenção nos ensinamentos do profeta desta era, nós temos a foto dele aqui, isso que não é para idolatrar. Nós não idolatramos homem. Isso aqui é para consideração, é testemunho dessa coluna de fogo fotografada sobre a cabeça dele. Testemunho, isso ficou na América do Norte, nos Estados Unidos, os institutos de religiosos, de artes religiosas, muitos anos exposto como a única foto sobrenatural. Essa coluna de fogo, Deus, grande Deus, pousou ao lado deste homem para tirar essa foto. Agora, não é também só por isso que nós cremos que ele é de Deus, não. Não. O que prova que ele é de Deus é a sua doutrina. Se choca com a Bíblia, pode ter fogo na cabeça, no rosto, no corpo. É falso. Você já não leu lá na Bíblia, em Apocalipse 13, que a besta do Apocalipse, que é o homem aí que anda pelo mundo, lá do Vaticano, vai fazer até fogo descer do céu? É escrito em Apocalipse 13. Poder, isso é dom carismático. Dom carismático, segundo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, dom carismático. 1 Coríntios 13, com um dom carismático, Paulo diz, você pode mover até montanha. Ele disse lá, ainda que eu tivesse uma fé de mover montanhas e não tivesse amor. Amor é Deus. Você pode mover montanha e não ter Deus. Não ter Deus. Porém, o que prova não é dom carismático. Estamos num mundo cheio de pregadores com dons carismáticos e sendo idolatrado, e as pessoas engolem com casca e tudo, sem ter discernimento na doutrina que eles estão ensinando. O que nos leva para o céu não é dom carismático. Não. Se dom carismático levasse as pessoas para o céu, gente, o mundo teria que estar tudo no céu. Hoje todo mundo tem dom carismático. O mundo virou o inferno por causa disto. As pessoas acostumaram com o dom e não buscam mais o doador. A palavra dom é um presente. Eu posso dar essa Bíblia para você, você tem meu presente contigo, mas você não tem a mim contigo. A Bíblia disse lá em Salmo 68, verso 18, Romanos capítulo 11, verso 29, que Deus deu dons aos homens. Dons, e aí em Romanos 11, 29 chega a dizer, Deus deu dons até para rebeldes. Jesus confirma isto em Mateus 7, 22. Jesus confirma isso, diz, você vai chegar naquele dia do julgamento dizendo, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome fiz aquilo e aquilo outro. Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, malditos praticantes de iniquidade. Dons carismáticos não levam ninguém ao céu. Muitas pessoas estão enganadas com dom carismático. Porém, dom carismático é um acessório. Jesus cura enfermo. Você crê nisto? É promessa da Bíblia, Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. O diabo não cura ninguém, quem cura é Deus. Jesus opera maravilhas, milagres. Só que está escrito também em Marcos 16, o próprio Senhor Jesus deixou bem claro lá, o escritor Marcos, São Marcos, capítulo 16, deixou bem claro. E os sinais irão na frente dos que creem. É assim que está escrito? Não é assim não. O carro nunca pode andar na frente dos bois. Não tem jeito.
Sinais andar na frente da palavra? Não. A Bíblia diz lá, os sinais seguirão. Então, primeiro é a palavra. Primeiro é a sã doutrina. Sã doutrina. E depois, se você estiver na sã doutrina, acontece o que aconteceu hoje, que eu acabei de testificar para vocês. Pode ficar seguro que demônio terá que sair da frente. Os sinais seguirão. Isso é Bíblia. Ai, irmão, eu amo isso. Eu amo a Bíblia como ela é. Eu amo a Bíblia como ela é. O que nos leva ao céu é a palavra. É Cristo. É a palavra. As outras coisas são tudo acessório. Você vê gente brigando por causa de cargo na igreja, de cantar, de tocar, de pregar. Você pode dizer tudo meninice. Brigando que eu quero ser um cantor e eles não deixam. Quero ser um tocador e eles não deixam. Quero ser um pregador. Pastor, o senhor não vai me pôr como pastor, não. Você pode ter dó, dá uma sorriso e diz, meu dedo dodóizinho, um nenenzinho. Não entendeu ainda a palavra. Não entendeu ainda a palavra. Não entendeu. Dons não leva ninguém aos céus. O que nos leva ao céu é a palavra. Pelo contrário, se nós não tivermos cuidado com dons carismáticos, nós vamos para o inferno, que vamos envaidecer, que está escrito em Romanos 11, 29, que dons é dado até para sem arrependimento. Nós vamos envaidecer e vamos dizer que quem cura é eu, quem resolve é eu. Não é nada nós, é Deus. Deus é o curador divino. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Então, uma das coisas que eu amo ao ensinamento desse profeta, como a Bíblia diz que ele viria, Jesus falou isso em Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar não é criar nada novo, não. Restaurar é fazer novo, restaurar é trazer de volta a essência desta velha Bíblia, desprezada pelas religiões, pisada pelas religiões, massacrada pelas religiões. Um profeta teria que vir como veio o rei Josias. Rei Josias teve aquele ministério excelente quando veio. Foi ao templo, deu uma faxina geral no templo e achou o livro da lei lá escondido num lugar esquisito lá no templo. E o sacerdote Ilquias veio e leu o livro da lei diante do rei Josias. Josias diz, quebre tudo que está sendo feito contrariando o livro da lei. Vamos restaurar a coisa. E você leia lá que ele restaurou até a Santa Ceia. Por muitos anos não ministrava uma Santa Ceia como ministrava, como o livro da lei dizia. E uma das coisas que esse profeta veio também trazer, esse livro da lei que é a Bíblia, que as religiões infelizmente têm pisado em cima, passado por cima, trocado ela por interpretações privadas de teologia e pregadores sem Deus. Profeta William Marion Branham, Elias, arrancou esse livro lá do lixo que estava, lixo religioso, deu uma limpada e diz, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos obedecer o livro da lei. Como o rei Josias restaurou a ceia, esse profeta viu, mostrou para nós, está aqui na Bíblia. Não vim trazer nada novo. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
Não é eu que estou trazendo, não, está aqui, ó. O que esse profeta veio foi só pôr o dedão na Bíblia e mostrar para nós, está aqui, ó. Porque restaurar não quer dizer criar coisa nova. Como esse povo aí, chamada terceira puxada, diz que isso é restaurar, criar novidade. Restaurar é fazer vivo aquilo que já está na Bíblia. Uma das coisas, o batismo em nome do Senhor Jesus. O profeta disse aqui, não é título, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vê nenhum episódio na Bíblia, pessoas batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os batismos realizados foi obedecendo a ordem de Mateus 28, 19. Jesus foi muito claro lá. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Ele pediu nome. Por exemplo, eu sou pai, eu sou filho, eu sou espírito, mas meu nome não é pai, meu nome não é filho, meu nome não é espírito. E outra coisa, isso é ofício que eu tenho, 3 ofícios. Mas eu não sou 3 pessoas. Vocês estão me vendo 3 homens aqui em cima do púlpito? Que tem 3 adaltos? Meu nome não é pai, meu nome não é filho, meu nome não é espírito. Porém eu tenho esses 3 atributos. Eu sou pai, porque eu tenho filho. Eu sou filho, porque eu tenho um pai, nasci de um pai. E tenho espírito, porque espírito é vida. Mas vocês não estão vendo 3 homens. E meu nome não é esse título. Meu nome é Adalto Mateus Vitória. Assim é Deus, Ele é Pai porque nos criou, Filho porque se fez carne, porque Deus sendo Espírito, Espírito não sangra, e a própria lei dele exigia, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Teve que se fazer carne e ir ao Calvário para sangrar, para nos restaurar, trazer de volta para Ele. E é Espírito, porque Deus é Espírito Santo. Mas não é 3 pessoas distintas. Ele é 3 em ofício. Em ofício. Porém o nome dele não é pai também não. Como o meu nome não é pai. O nome dele não é filho também não. Como meu nome também não é filho. O nome dele não é espírito também não. Como o meu nome também não é espírito. O nome dele está escrito em Atos 4, verso 10, 12. Embaixo dos céus, em cima da terra, não há outro nome dado aos homens pelo qual deveis ser salvo, senão este Senhor Jesus Cristo. Único nome de redenção, nome de salvação. Não é Buda, não é Maomé, não é William Branham, porque já tem ismo por aí dizendo que é William Branham. Isso é falso. Não é isto. Único nome é Senhor Jesus Cristo. Este profeta veio nos ensinando estas coisas. Por isso que eu amo a mensagem dele, porque isso é Bíblia. Ele não vem ensinando coisa própria, ele vem ensinando a Bíblia. Não tem jeito de não ser feliz em estar nesta mensagem. Somos um povo tão feliz, gente. Tão feliz. Nós podemos cantar aquele hino. Nós somos aquele grupo que podemos cantar aquele hino antigo. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei pelas denominações, pelas religiões, longe do meu Salvador. Mas agora Ele veio e abriu meus olhos. Eu posso ver a Cristo de uma maneira transparente, cristalina. Nós somos o grupo da terra que podemos cantar este hino. Oh, quão cego eu andei. Eu era cego, mas agora vejo. Eu era cego, mas agora vejo. Desculpe. Então nós vamos aqui no parágrafo 101. Agora tendo a lei a sombra. Veja bem que sombra não é a pessoa física. Quando uma pessoa vem
te encontrar, se o sol está batendo de lá para cá, a primeira coisa que você vê é a sombra da pessoa e depois você vê a pessoa física. Assim fez Deus para nos encontrar em carne hoje no Calvário e sangrar por nós. A primeira coisa que ele se apresentou foi sombra, que foi o Velho Testamento. Sangue de animais, carneiros, bodes, touros, sombra. Agora não é mais sombra, nós não vivemos mais na sombra. Ele próprio se fez carne e se apresentou como pessoa. Mateus 1:23, quando ele nasceu, a profecia diz: o Filho se nos deu, seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. São Mateus 1:23. Jesus é Emanuel. Ele não é uma suposta segunda pessoa da Trindade, ou terceira pessoa dessa doutrina que foi criada no ano 325, depois da morte de Cristo, pelo imperador Constantino Romano, no concílio de Niceia, que foi estabelecido. Então foi criada a doutrina da Trindade, crer em três deuses. Isso não veio da Bíblia, isso veio de Roma. É escrito em Mateus 1:23, Jesus é Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus é a divindade. Oh, irmão, isso é lindo. Isto é lindo, gente. Olha, escute aqui, ó. Faz 46 anos que eu, Adalto Mateus Vitória, sou batizado nesta mensagem. 46 anos. Eu entrei nisto em 1972. Cada dia eu me admiro desta mensagem, desta Bíblia. Eu me orgulho porque eu vejo Deus em cada parágrafo, por causa do ensinamento central bíblico. Isso é lindo. Cada dia isso me faz mais crente na Bíblia. O profeta não veio nos tirar da Bíblia, ele nos veio foi nos colocar dentro 100% na Bíblia. Leia seus sermões, leia, e me mostre em algum lugar que ele tenta nos tirar da Bíblia. Me mostre. Leia seus sermões que foram traduzidos e escritos nesses livrinhos. Me mostre, eu desafio, me mostre em algum lugar que ele tenta nos tirar da Bíblia. Viu? Agora, se fosse um falso, tirava. O falso sempre quer apresentar a si mesmo. O verdadeiro quer apresentar é o autor, é Cristo. O autor da Bíblia não é um homem nascido de mulher. O autor da Bíblia é o próprio Deus que se fez carne, chamado Jesus Cristo. Aqui nós não glorificamos homem nenhum, não adoramos homem nenhum, glorificamos a Deus, a Jesus Cristo. Isto é que nos ensinou este profeta. Por isso que nós o amamos. É pecado amar uma pessoa assim? É pecado não. Pecado é não amar. Eu creio que o povo de Israel amava a amar Moisés, porque Moisés só lhes ensinava a verdade. Só lhes ensinava a verdade. Como não amar uma pessoa que só nos ensina a verdade? Teríamos que ser muito maus, não é verdade? Muito maus. Mas vamos lá, é o parágrafo 101. Nós já lemos em outras reuniões. Toda sexta-feira nós temos esses estudos. Já lemos em outras reuniões e paramos no último culto de sexta-feira passada, nos parágrafos 101, página 15. Parágrafo 101, o profeta disse: agora tendo a lei. Ele está nos lembrando aqui da Bíblia onde lemos. Isso está em Hebreus, capítulo 10, viu? O profeta está comentando do que Paulo escreveu aqui
em Hebreus 10. Agora, tendo a lei, a sombra, Velho Testamento fala da lei, e lei é sombra, não é o real. Nunca pôde fazer o adorador perfeito. Sombra é uma coisa, o real é outra. Sombra, por exemplo, pinta, você está com frio, e aí pinta um quadro de fogo, labareda. Chega lá perto daquele quadro, vê se ele te aquece. Fogo pintado não aquece ninguém. Você está num sol escaldante, pinta uma árvore sombrosa, aquela sombra tão linda. Veja se aquilo vai te refrigerar. É uma pintura. Pode pôr aquela pintura em cima de você. Não vai te refrigerar, porque é sombra. Se não for correr debaixo da árvore, literal mesmo, você vai te queimar todo. Sombra é bom, mas não é tudo. Viu, meus irmãos preciosos, queridos, irmãos adventistas, querida gente, preciosíssimas, amava muito até pouco tempo os arautos cantar. Hoje, infelizmente, os arautos partiram para aquela cânticos de rock and roll. Parece que estão matando o porco a grito, em vez de cantar com a alma, aquele cântico estridente. Não tem pingo de Deus aqui, unção. Mas, queridos irmãos adventistas, sábado, dia de sábado, 7º dia da semana, foi sombra. O real sábado é Jesus Cristo. Ele chegou, ele abriu os braços e disse: vinde a mim quem está cansado, e eu vos darei sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. Eu vos darei sábado, descanso. Não é descanso de 24 horas como vocês têm no tempo da lei, na sombra. Agora o descanso que eu ofereço é eterno. Quem tem Jesus não precisa parar de trabalhar no 7º dia, que é o 7º dia da semana, e depois no 1º dia volta cansado de novo. Que falta de revelação. Quando você entra em Cristo, espiritualmente você recebe um descanso, um refrigério, e não é só 24 horas por dia, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, é eterno. Não adianta. Para o 7º dia, e no 1º dia volta a pecar de novo. Pecar de novo. Não é por aí não. Sombra não aperfeiçoa ninguém. Por isso que as nossas irmãs adventistas corta-se os cabelos, anda com calças de homem, deixou a Bíblia de lado. A Bíblia condena a mulher a cortar o cabelo. 1 Coríntios 11. Se sombra fosse tudo como eles dizem que é, elas teriam aparência de santidade. Elas e o mundo é a mesma coisa. Sombra não aperfeiçoa ninguém. Precisamos dar um passo a mais para buscar o real, literal da coisa. Profeta, e precisa de um profeta para dizer: vem, meu filho, vamos dar um passo a mais. Sombra não aperfeiçoa ninguém. Sombra não traz, não poupa você da caloria do sol. Você tem que ter a árvore literal para entrar debaixo dela. Tendo a lei a sombra, nunca pode fazer o adorador perfeito. Por que há imperfeição no mundo religioso hoje? Pecado, prostituição, sujeira, mentira. Hoje é me perdoe. Mas às vezes eu prefiro fazer um negócio com um católico romano do que com um evangélico. Uma vergonha hoje. Perdeu o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. Me perdoe, mas perdeu o temor de Deus. Porque vive baseado em sombras. Eu sou evangélico.
Gente, rótulo não transforma ninguém. Rótulo de nome de igreja não aperfeiçoa ninguém. O que aperfeiçoa é você entrar em Cristo e Cristo entrar em você. Eu não quero saber de que religião você é. Eu quero saber se você entrou em Cristo. Quando você entra em Cristo, você muda de comportamento. Para de beber, de fumar, de prostituir, de adulterar, de roubar. Maria Madalena, quando Cristo entrou nela, você nunca mais vê história dela prostituindo. Você nunca mais vê história de Zaqueu roubando, de Jacó sendo um trapaceiro. O próprio filho de Jacó, José, queria que Jacó mentisse para Faraó. Ô papai, o Faraó odeia pastores de ovelha. Fala para Faraó que o senhor é pastor de gado, o senhor vai ter carta branca lá. Eu creio que o velho Jacó olhou para José e disse: ei, meu filho, de lá eu já vim. De trapaceiro eu já vim, meu filho. Sofri demais por alimentar aquele velho Jacó. Meu filho, se Faraó me quiser ir no Egito, é do jeitinho que eu sou. Não vou mudar minha crença para agradar o político Faraó de jeito nenhum. Que adianta eu agradar o homem e desagradar a Deus? De sofrer, eu já sofri demais no Vale de Jaboque. Enquanto eu estava sendo um homem intelectual, um crente intelectual, eu estava diante da morte. O Esaú vinha me matar. Aquele encontro pessoal com Cristo no Vale de Jaboque, meu filho, tirou aquele costume do velho Jacó. Meu filho, me perdoe, meu filho, eu não posso te obedecer nisso não. Quando chegou lá o Faraó e disse: escuta, bem-vindo, o senhor é o pai de José. José é um anjo aqui para nós. Bem-vindo, pegou na mão, deve ter abraçado, porque ele amava demais José. Viu o pai de José, disse: ó, esse vai ser gente de ouro também, como era, né? Como era, um cristão nunca é gente de barro, é de ouro, ouro de Deus. Vocês, José já me falou, porque o José é acima da perfeição, mas teve aquele arranhão. José já me falou que vocês são pastores de gado lá na Palestina, não é? Jacó disse: não, meu senhor, somos pastor de gado, não. Somos pastores de ovelha. José pode ter dito: papai, mas quantas vezes eu vi o senhor tendo uma mentirinha do gasto. Se é uma mentirinha do gasto, papai. O senhor tem carta branca aí com o Faraó. Ele disse, Jacó diria: meu filho, ó, desse tal dia a mentirinha do gasto, eu já me sofri demais por conservá-la em mim. Quero ter nada de errado para o gasto. Isto vai me dar mais gasto. Seu servo é pastor de ovelha, majestade. Inclina aos seus pés, mas é com essa qualidade. Vou mentir para o senhor não. Mas Faraó amava demais José, engoliu, disse: não, em outras palavras, não gosto muito desse tipo de gente, mas o senhor é pai do José, pode vir, vem, fica aí, José vai colocar vocês no canto aí. Veja, você nunca mais viu Jacó mentindo quando ele entrou em Cristo. Esses crentes, rica da lambaia, falam em língua estranha, dons carismáticos, no púlpito, mas lá fora você vê ele mentindo nos negócios, falando da vida alheia, namoriscando com a mulher do outro. Gente, o que é isso? Imoralidade no Evangelho? Não. Dons carismáticos não leva ninguém ao céu. O que nos leva ao céu é integridade com a Bíblia. Dons engana demais. Nós não somos salvos por termos dons. Aliás, você já estudou a biografia de João Batista? Você já viu em algum lugar João Batista tendo algum dom carismático? Mostre para mim. Onde foi que João Batista orou por alguém e foi curado?
ou João Batista falou em língua, coisa assim. Não estou discriminando dom. Dom é acessório. Só que dom não é o carro-chefe para nos levar ao céu, não. Você nunca vê isso em João Batista. Seu ministério foi curto, mas Jesus disse que foi um dos maiores profetas nascido de mulher. Dons são acessórios. Acessório. Nenhum crente nascido de Deus baseia seu destino eterno em dom carismático. Isso é tonteria, é meninice. Porém, também nós não desprezamos os dons, nós consideramos. Porém, eles não são nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe é a sã doutrina da Bíblia. Por que nós amamos muito esse profeta? Porque ele nos ensinou isto, carro-chefe. Carro-chefe não é dons carismáticos. Esse próprio profeta, só no ministério dele, através do dom de cura que Deus deu a ele, ressuscitou 5 mortos. 5 mortos. Mas ele próprio disse, se eu não atentar para essa palavra, eu vou para o inferno. Paulo falou isso em Coríntios. Paulo falou a mesma coisa em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse Deus, que é amor, vem do grego, que trata-se do ágape. Ágape, amor ágape é o próprio Deus morando em nós. Ele disse, seria como sino que soa, como metal que tine, não valeria nada. Tendo dom carismático. Por isso que Paulo, terminando Coríntios 12, veja lá, você vai lendo Coríntios capítulo 12, verso 1, vai lendo, ele fala dos 9 dons carismáticos. Lá no último versículo do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Paulo disse assim, agora eu vos vou falar de algo maior. Depois dele falar sobre os 9 dons, são maravilhosos, proveitosos. Mas por que ele usou essa frase? No último verso do capítulo 12. Agora eu vou falar de coisas mais excelentes. Aí ele já entra no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, profetizasse e transportasse montes e não tivesse Deus. O que você quer dizer com isso, Paulo? É que você pode ter essas coisas e não ter Deus. Você pode ter os dons e não ter o doador. Você pode ter meu presente contigo e não ter a mim. Sabia? É desse jeitinho a coisa. Então Paulo está nos convidando para focar algo de maior valor, que é Cristo. Cristo não se trata de um mero dom carismático. Cristo se trata da Bíblia, da doutrina da Bíblia. Então é tempo de dar um passo a mais. Infelizmente, nossos irmãos pentecostais pararam nos dons. Pararam. Quando Deus estava naquele degrau dos dons, era maravilhoso. Eu lembro, eu era criança, eu lembro. As línguas eram verdadeiras, as profecias cumpria de fato. Eles não sabiam da vida do outro e profetizavam, e aquilo era verdade. Hoje virou uma coisa tão baixa. O outro sabe da vida do outro e começa, eis meu servo. Tudo mentiraiada. De verdade, dali você tira talvez 2% ou 1%. Por quê? Porque Deus já deu um passo mais na frente. Você sabe que uma plantação, a semente, você planta o grão de milho. Vocês conhecem de plantação, não conhecem? Planta o grão de milho, aquela semente que você plantou na terra, ela se transforma em caule, logo nasce aquele caulezinho, aquela folhinha. O grão já acabou, que morreu, apodreceu, morreu. A casca, os genes, o pólen, se tornou naquelas 2 folhinhas de milho. E aquilo vai crescendo, caule, e depois logo aparecem as folhas do milho, e depois lá na ponta aparece um pendão, lavoura verdinha, bonita. Isso foi na era pentecostal.
igreja verdinha, alegre. Você entra na lavoura de milho verdinha, quando está embonecada, meu Deus, é cheirosa. Aquela boneca, aquelas folhas verdes. Até os 12 anos eu fui criado na lavoura. Ajudei meu pai a plantar, cultivar. Cheiroso, os passarinhos vêm e voam. As borboletas tiram o néctar da flor lá de cima do milho. Porém, a vida não está mais naquele grãozinho. O grãozinho apodreceu. A vida sobe pela cana do milho, pelo pendão, só que a vida não está no pendão. Depois aparece a bonequinha do milho, e a vida também não está na boneca do milho. Sabe aonde vai parar a vida do milho? Na semente. O grão de milho é a semente original do milho. A era pentecostal foi assim, dons carismáticos. Deus estava naquilo. A vida estava naquilo, no pendão do milho. A vida estava naquela lãzinha, boneca do milho. Mas a vida não parou lá. A vida foi concentrar no grão do milho, da espiga do milho. A vida estava na era de Lutero. A vida estava na era de Wesley, na era pentecostal, porém agora a vida está na palavra, na revelação da palavra da hora, através da sua mensagem. E nós estamos agora na era do grão, na era da semente. A palavra revelada é a semente original novamente. Oh, irmão, pena que o horário já chegou, nós temos que encerrar o culto. Senão nós ia até amanhã cedo. Eu amo isso, irmãos. Eu amo pregar aquilo que eu creio. Eu amo. Eu não me canso, porque isto é parte da minha vida. Vamos ficar de pé. Amanhã tem mais, né, irmão Samuel? O irmão Samuel vai dar nossos avisos. Amanhã é culto lá em Taguatinga. E amanhã, domingo, aquela escola maravilhosa aqui. Vem, domingo, 8 horas da manhã. Para nós continuar essas prosas. Eu lembro lá da roça. Eu vou para o compadre ia visitar outro compadre. E despedia, apertava a mão. Dizia, compadre, um dia, depois eu volto aqui para nós prosear mais. Depois eu volto aqui, compadre, para nós prosear mais. Domingo de manhã, volte aqui para nós prosear mais sobre estas verdades da Bíblia. Viu? Volte domingo de manhã, 8 horas da manhã, para nós prosear mais sobre isso. Evangelista, irmão Samuel, termina. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por este dia, por este culto, Senhor. Que mensagem que nós ouvimos nesta noite, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, com cada um de nós. Leva-nos em paz, guardados, protegidos para os nossos lares, Senhor. E que possamos, ó Deus, levar este culto dentro de nossas almas, dentro de nossos corações, e que isto possa estar vivificado a cada minuto, Senhor. Continue abençoando o nosso pastor, o ministério, para esta igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus, amém.